Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma aula do nosso curso de Canva Design Grátis 2020, oferecido pela plataforma Cursob, cursos online grátis. Eu sou o Léo Silva e essa é a 8ª aula do nosso curso. Nessa aula eu vou ensinar para vocês a trabalhar com efeitos no texto, no título, tanto os efeitos nativos, do Canva, mesmo na versão gratuita, quanto algumas outras dicas, para vocês irem além disso, e aí de acordo com a criatividade e a necessidade de vocês criarem projetos, bem criativos, exclusivos, Então acho que vai ser uma aula bem legal e bem útil, beleza? Então vamos lá, pessoal. Nosso curso aqui já está evoluindo bastante, espero que vocês estejam gostando. Vou fazer uma cópia do último projeto, onde nós trabalhamos com sobreposição. E agora vamos trabalhar exclusivamente com efeitos de texto. Então aqui vocês já sabem, Vocês podem ter uma imagem como background. E eu vou colocar aqui o meu texto, colocar um título, efeito, tá? Eu vou colocar aqui música, tá bom? Eu já ensinei também que para melhorar a visualização de um texto, você pode colocar uma forma, Neste caso vou pegar aqui esse quadrado mesmo, colocar uma forma no fundo, colocar a cor preta e vou colocar uma transparência. Então assim melhora a visualização do nosso texto. Legal? Até aí nenhuma novidade. Então vamos lá, pessoal. Vamos trabalhar aqui primeiro com alguns efeitos, padrão do Canva, mesmo na versão grátis. Vou clicar no meu texto, vou clicar em efeitos e agora temos aqui o efeito de sombreado, temos efeito flutuante, vazado, desalinhado, eco, falha técnica e neon. Reparem que alguns têm algumas opções de customização. Então o neon ele pode ser menos intenso ou mais intenso. Falha técnica você pode escolher aqui as cores, mas o foco aqui dessa aula vai ser principalmente o sombreamento, tá? Aqui no eco você pode mudar cor também, que também não deixa, de ser um sombreado, ó. Então você pode mudar a cor, por exemplo, posso colocar o amarelo, a direção. Então é basicamente sombra também, E também, ó, a distância. Só que aqui, agora sim, ó, a diferença principal é esta, Esse eco, ele vai criando a sombra de sombra, ó. Vai criando várias camadas ali de cor. Então você tem que ter cuidado, com esse tipo de efeito para não fazer algo muito estranho, Algo aí mais bizarro e tal, Aqui até que ficou razoável. Efeitos. Mas vamos lá, pessoal. Quero trabalhar principalmente aqui, ó, com o sombreamento. Como eu disse, nós vamos trabalhar primeiro com as formas nativas do Canva e depois eu vou dar algumas outras dicas, para vocês. Então aqui eu tenho música. Eu vou colocar na cor amarelo. Efeitos, sombreado e vou colocar aqui, vamos ver, ó, uma cor amarela também. Só que o desfoque eu vou colocar mais alto. E a distância também. Então não chega a ser um neon, mas dá um efeito assim melhor, um pouco menos de distância. E a transparência. Então aqui você vai trabalhar, ó, com a sombra, tá? Eu vou ensinar daqui a pouco outras formas, para você ter mais liberdade, mas aqui você também já consegue criar algumas coisas. Então nesse caso eu vou deixar a fonte branca e o efeito da minha sombra amarela. Então desfoque maior, direção aqui, distanciamento. Vocês podem ver que não há muita liberdade, Eu queria deixar essa sombra um pouco melhor. No meu texto, então, eu vou colocar aqui, ó, neon. Só que aí eu já não consigo mudar o sombreamento, então vocês podem ver que é um pouco limitado, Vocês até podem tentar aqui fazer algo mais legal, mas realmente te limita porque ou você vai trabalhar o efeito neon, que é o principal que eu quero mostrar aqui, ou você vai trabalhar o efeito sombra, você não consegue trabalhar os dois, tá? Então nós não vamos utilizar aqui o efeito padrão do Canva, porque ele acaba sendo bastante limitado. O que nós vamos fazer? Em efeitos, vamos deixar sem nenhum, tenho simplesmente aqui o meu texto e nós mesmos
vamos criar o nosso efeito de neon e de sombreamento. Então eu tenho aqui o meu texto. Qual que é o segredo aqui, pessoal? É você sempre trabalhar com dois textos, tá? Então eu tenho o meu texto principal e tenho aqui o meu segundo texto. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar o meu segundo texto para ser a minha sombra. Então assim eu posso customizar o meu texto principal e posso customizar a minha sombra do jeito que eu quiser, com muito mais opções do que esses, né, que o Canva oferece, até porque aqui você vai ter que escolher um ou outro. Então vamos lá, primeira coisa, eu vou colocar aqui um efeito, uma cor amarela, e vou colocar o efeito neon, que é um efeito que eu acho bem legal, principalmente se a sua arte for sobre música, artes, shows, etc, tá? Então quando você quer chamar bastante atenção, coloque esse efeito neon, que fica bem legal. E agora a nossa sombra vai ser esse segundo texto. Então o segundo texto, ó, aqui vai uma dica muito legal. O alinhamento com o mouse, ele não é muito preciso. Então, quando você quer colocar o seu texto em um local bem específico, você utiliza as setas do seu teclado, ó. Reparem que é muito mais preciso, tá? Então, ó, aqui está em cima do texto, eu vou deixar um pouco para baixo e um pouco para a direita. Lembrando que essa é a nossa sombra, tá? E eu vou colocar aqui a cor, colocar um amarelo também. Agora que entra o segredo, eu vou colocar um vermelho só para vocês verem. Então, agora eu coloco ela em posição para trás. Eu já ensinei a trabalhar com sobreposição. E olha só, eu criei o meu texto, né, principal, que é amarelo. Eu coloquei um efeito neon, só que a minha sombra ela está separada e está na cor vermelha. Então eu já tenho muito mais liberdade. É claro que aqui não ficou, né, uma combinação de cores que eu acho legal, mas é apenas para vocês verem que agora você tem muito mais liberdade para trabalhar com a sombra, tá legal? Então, o que eu vou fazer? Por exemplo, aqui o meu texto principal eu vou deixar branco, jogar ele para trás, jogar ele para trás, e a minha cor, a minha sombra vai ser amarela. E a minha sombra também vai ser neon, ó. E agora, só que eu acabei jogando tudo para trás, né? Vou clicar aqui, ó, posição, para trás, pegar meus textos de volta, ok. E agora sim, a minha sombra eu jogo para trás. Então olha só o efeito que eu criei, né? A minha fonte principal ela ficou branca e a minha sombra ficou amarelo neon, só que ficou um amarelo muito forte. Então eu vou trabalhar, ó, a transparência, até isso eu vou poder customizar, tá? A transparência da minha sombra. E agora eu jogo o branco aqui e olha só como ficou, né? Bem vivo assim, bem aceso a minha fonte. Tá bom? Então essa é uma forma que você tem mais liberdade para trabalhar com sombreamento. Então o que nós vamos fazer? Aqui eu vou deixar amarelo mesmo. E a minha sombra também vai ficar amarela. Ó. Ficou aqui uma cor já bem viva, né? Bem legal. Beleza? Outra dica que eu vou passar para vocês, pessoal, é vocês trabalharem de uma forma ainda mais artística. É claro que não se aplica a todos os projetos. O que nós vamos fazer? A minha fonte principal, eu vou deixar aqui, ó, em apenas flutuante, tá? Vou tirar o neon. E o neon vai ser as minhas sombras. Eu vou trabalhar, ó, Ctrl C, Ctrl V, eu vou trabalhar com 3 sombras. Cada sombra vai ser uma cor. Então essa daqui vai ser vermelha, essa daqui vai ser azul, essa daqui vai ser verde. Como eu disse, não se aplica a qualquer projeto. É que aqui é um projeto de música, né? Então eu acho que vai combinar, tá? E o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar essas sombras de forma desorganizada atrás do nosso texto principal. Então, ó, vou colocar aqui esse vermelho. Vou colocar aqui esse... Primeiramente, eu vou pegar o meu texto principal e vou jogar ele todo para frente. Pronto. E agora eu vou colocar, ó, essas sombras atrás. Esse azul. Só que ficou muito forte a sombra, né? Está dificultando a visão da minha palavra principal. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar em cada sombra e vou deixar um pouco mais transparente, ó.
Então vocês percebem que há muitas e muitas formas de vocês trabalharem com texto, desde que vocês utilizem a criatividade. Ó. Então olha só, criei um efeito aqui, né? Vou aumentar um pouco a música. Eu criei como se fosse aquele efeito eco, né? Espelhado, só que totalmente desalinhado aqui. Ó. Aumentar um pouco. Totalmente desalinhado as minhas sombras, tá bom? Como eu disse, não vai se aplicar em todo o projeto, né? Aqui é porque é música. Então, ó, efeitos, e ainda posso colocar um neon. Olha que legal. Beleza? Então, mais uma dica aí para vocês trabalharem, né? Coloquem várias sombras no fundo do seu título e deixem mais transparente para não atrapalhar a leitura principal. Tá legal? Então essas daqui, pessoal, são algumas formas que vocês podem trabalhar com sombra. Existem muitas outras. Vou colocar aqui mais uma para vocês verem. Vou deletar aqui essas nossas sombras. Esse principal, ó, eu vou voltar ao efeito flutuante. Ctrl C, Ctrl V. E o que eu vou fazer? Eu vou criar uma sombra, ó. Eu vou aumentar um pouco o tamanho da minha sombra e vou colocar outra cor, por exemplo, branco. Vou colocar aqui o meu texto principal em cima, para trás, clico na minha sombra, para trás. E o meu texto, eu vou deixar ele centralizado aqui na sombra, ó. Centralizado o máximo possível, né? Ó. Música. Só que aí nesse caso, ao invés de amarelo, eu vou colocar vermelho. Então, ó, já criei um outro efeito, só que eu vou diminuir um pouco a sombra e vou alinhar aqui um pouco mais meu texto principal. Então, ó, criei aqui um efeito um pouco diferente, né? Não ficou muito bom, para falar a verdade, mas para vocês verem que vocês podem criar sombra também com o próprio texto. Tá legal? Agora eu vou ensinar algo que não tem padrão, né, no Canva e em nenhum software. Vai, né, da experiência que você tem e de você assistir aulas igual essa, onde eu já passo as dicas prontas para vocês. Que é o seguinte, vou deletar, aqui nós temos o nosso título, tá? E eu vou trabalhar a customização de letras agora, ao invés de trabalhar o efeito inteiro. Então, por exemplo, eu posso selecionar somente a letra M e trocar a cor, ó, somente dessa primeira letra, né? Então, isso daqui não é que o Canva fala que você pode colocar um título com uma letra diferente. É você que teve a ideia e falou, tá, mas se eu quiser mudar, né, somente a primeira e a última, então vai da sua criatividade, ok? Claro que aí você tem que fazer um negócio legal também, não vai fazer de qualquer jeito, tá bom? Mas o que eu quero ensinar para vocês aqui, além disso? Ok, o Canva me permite alterar somente a cor da primeira letra, mas eu quero ainda mais que isso. O que eu quero fazer? Essa cor aqui, ó, eu vou deixar nesse tom aqui, na verdade, que eu acho melhor. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma forma atrás somente da primeira letra, ó. Que legal. Clico aqui, coloco aqui e coloco na cor branca. Né? Então, ó, já criei novamente um design diferente. Aqui eu coloquei um pouco mais discreto, né? Só que se você quiser, né, dependendo aí do seu conhecimento, ó, você pode fazer algo muito mais artístico, ó, mais elaborado. Essa tela preta aqui no final, nosso background, eu vou bloquear, porque assim eu posso movimentar, ó, o nosso texto. Então, olha só que legal. Criei algo mais artístico, né? Com esse quadrado aqui bem maior, tá bom? Só que ainda tem mais coisas que eu quero mostrar para vocês, ó. Como vocês podem ver, esse quadrado que eu estou colocando, eu não consigo, eu queria deixar ele um pouco diferente, eu não queria deixar simplesmente assim, né? Quero ter mais liberdade de customização. É aí que vai a próxima dica, ó. Você trabalhar com dois textos, Ctrl C, Ctrl V, ó. Tenho dois textos. O meu primeiro texto vai ser somente a primeira letra e o meu segundo texto vai ser o resto. Então agora eu tenho muito mais liberdade, ó. A minha primeira letra eu posso deixar grande. E o restante aqui, ó que legal, tá? Música.
Agora, como eu posso trabalhar mais com a primeira letra, ó, eu posso ter mais liberdade de fazer isso, ó. Só que aqui eu vou diminuir um pouco, tá? Ó, música, tá bom? Então vocês podem ir muito além do que o Canva oferece. Vamos criar aqui um recurso legal. Vou deixar desse tamanho. E aqui, música. Beleza, pessoal? Só que ficou muito grande, vou diminuir um pouco. Tá bom? E podemos ir ainda além, ó. Colocar aqui. Além de ter formatado somente a primeira letra, eu ainda vou colocar aqui mais uma forma. Vamos ver. Ó, vou colocar esse traço aqui, ó, para ficar um pouco mais artístico. Claro que aí vai da sua preferência, né? Não é obrigatório, ó. Música. E aí eu seleciono tudo, agrupo e posso colocar aqui, ó. Tá bom? Aqui eu posso aumentar um pouco, ó, música, e posso até colocar um pouco aqui, ó, em cima da minha letra. Tá bom? Então olha só que diferente que ficou aqui o meu título. Mas ainda não acabou, pessoal. Vou explicar aqui mais uma ideia para vocês, ó. Vou tirar aqui. Aliás, vou pegar somente o música. Esses eu vou tirar. Vamos supor que você queira algo mais discreto, algo mais formal. Então olha só que legal. Vou colocar aqui arte. E você pode também trabalhar com bordas no seu texto, né? Ó, você pode clicar aqui, ó, em elementos e formas, escolher alguma borda. Eu já vi uma aqui que fica legal, ó. Essa daqui, por exemplo, pego essa borda, coloco na cor branca para melhorar a visualização, ó. Coloco somente em volta do meu texto, ó. Que legal. Aí aqui vai de acordo com a sua preferência, né? Se você quer deixar até o final, ó, ou não. Olha que legal, ó. Arte, tá? Ah, não gostei até a lateral. Então deixa só perto da palavra. Arte. Beleza? Olha que legal que ficou. Tá bom? Então, assim você pode trabalhar também com o formato do seu título, não exatamente no texto, mas criando elementos ao redor para que ele fique bem legal, beleza? Então, eu coloquei aqui uma borda. E olha só que bacana, vou ir ainda além, ó. Vou pegar aqui uma outra forma. Eu não queria pegar uma estrela assim, né? Queria algo diferente. Vamos ver esse, ó. Coloco aqui. Vou pegar uma cor amarela e vou colocar uma transparência, ó. Arte. Vamos ver, ó, a borda está por cima. Então assim você também vai melhorar ainda mais o título do seu design, tá legal? Bom pessoal, essas foram algumas dicas que eu passei para vocês. Então a tarefa de casa aí para vocês é elaborem peguem um design igual esse que eu fiz. Coloca uma foto, coloca um overlay, né, que é esse retângulo com uma transparência para melhorar o título, e criem títulos cada vez mais elaborados, né, mais criativos, porque assim na hora que vocês forem criar uma arte, vocês já vão ter inúmeras ideias na cabeça de vocês de como colocar o título, de como colocar o texto, de como colocar uma chamada, né, para alguma ação, beleza? Espero mesmo que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, caso tenham gostado da aula, do curso, deixem um like, um comentário, ativem o sino de notificação, porque isso vai ajudar bastante o canal e eu vou poder trazer conteúdo cada vez mais legal para vocês. Tá legal? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima, um grande abraço e tchau!